Voltamos, pessoal. Então, que a câmera aqui ela parou de gravar. Mas eu tava falando que... Eu já até esqueci o que eu tava falando. Tava falando sobre a entrevista e que uma avaliação toda em outra língua. Ah, isso, que é uma avaliação todo o tempo, né, em outra língua. Imaginar que eles fazem, sei lá, 100, 200 entrevistas, não sei. São pessoas diferentes, no caso, né? Mas que eles têm que avaliar e eles têm que colocar na ponta do lápis o que essa pessoa tem a mais para que eu traga ela de outro país. Porque lembrando que o processo não é barato, tudo bem que a gente paga boa parte, mas a empresa também paga uma parte. A empresa também ela fica como responsável, né, de você. É investimento. É um investimento, e não é um investimento barato, é um investimento muito alto. Além de ser de alto risco, porque você pode ser a pessoa mais foda desculpa a palavra, gente. Supimpa, faço supimpa. Okay. Você pode ser a pessoa mais supimpa aí na área da tecnologia, ou na sua área específica, como você também pode ser um zero à esquerda, pra não falar que é uma merda. Um zero à esquerda. E assim, eles não sabem, você pode mentir durante a entrevista. Apesar que aqui isso chega a ser considerado um crime, tá, gente? Não mintam. Sejam sempre realistas. Não conheço aquilo, fala não conheço e bora pra frente. Inclusive, esse negócio de mentir, quando você assina contratos, os contratos sempre têm uma cláusula dizendo eu disse a verdade, babá, assina e data. Isso. Porque se você não disse a verdade, você é processado e você paga multas gigantescas porque você mentiu. Isso é verdade. Então, aí, só tipo pra vocês terem uma ideia. Então, vocês têm que imaginar, vocês têm que também se colocar um pouco no lugar da empresa. Imagina, sei lá, o que vai fazer uma empresa, essa empresa me contratar de outro país? Então, você tem que ir preparado para as entrevistas, principalmente assim, no sentido o que eu tenho, o que eu acho que eu tenho de valor. Então, tipo assim, eu já trabalhei em tais projetos, de tal tamanho, sabe? Tipo, focar bem nesses pontos que você acha que são pontos chaves. Gente, lembrando que tudo isso a gente está falando aqui é voltado para a área da informática, porque é a nossa área, mas ao mesmo tempo, eu acho que vocês podem pegar isso e pensar também em outras áreas, tá? Porque eu acho que é quase tudo a mesma coisa. A forma de fazer a entrevista, ela vai se repetir em outras áreas, é meio que padrão isso daí, porque é a forma deles avaliarem a pessoa. Então, quando você desenvolve uma conversa com a pessoa e passa informações, elas veem que você é um profissional capaz de se comunicar, capaz de receber informação, tratar isso e passar adiante. Isso aí. Então, isso é muito valorizado aqui, a pessoa que consegue tratar bem a informação. Bom, no caso você falou sobre a primeira entrevista, a segunda foi a prova e que remeteu um pouquinho à parte técnica da primeira. A segunda entrevista, qual foi o foco dela? Você lembra um pouco? A segunda entrevista foi... que foi a segunda e a última, praticamente. É meio que uma repetição da primeira, só que ele pede mais detalhes, ele ou ela. Essa não foi 15 minutos, né? Foi mais? Não, foi mais. Ela se aproximou de 30 minutos. Okay. Ele pede mais detalhes, ele basicamente fala, você tem experiência em C Sharp? Tenho. Explique mais. Aí você fala, trabalhei tantos anos nessa empresa de tecnologia, o último projeto que trabalhei usava ela, aprendi ela na faculdade, alguma coisa do tipo. E ele adicionou perguntas não pessoais, mas relativas à imigração. Se já conhece a cidade, se eu já tenho uma ideia de onde vou morar, se a família está de acordo, se eles falam francês, se eles já pensaram no frio. O frio dá pra viver, gente, frio é muito bom. Pois é. Pessoal, lembrando que essas perguntas que é voltado para a parte da família, se a família quer vir para cá ou não, isso não é um fator que vai... Porque às vezes você pode falar assim, pô, e se minha mulher não quiser ir, eu vou falar pro cara que não, aí eles vão falar, então beleza, você não vai vir. Não é isso. Eles fazem essas perguntas, eu vou dizer assim, isso pela LGS, porque é a empresa que eu trabalhava, que o Matheus trabalha, né? Porque eles têm muita preocupação para saber sobre a adaptação da família como um todo, tá? Mas isso não quer dizer que isso é um fator que, tipo assim, eliminatório. Isso, um fator eliminatório. Tipo assim, esse cara aqui, a família dele não quer vir, então vamos... Basicamente eles vão mais atenção no que diz respeito à frustração. Por exemplo, eles perguntam a área de atuação da esposa, do conjunto, né, do marido ou esposa. E porque eles ajudam a colocar no mercado de trabalho,
Aqui tem bastante, as empresas no geral que fazem imigração fora, eles têm muitas parcerias com outras empresas. Então, por exemplo, aqui tem o SWAT, acho que é isso que fala, que é um órgão específico para ajudar as pessoas a voltar no ambiente de trabalho, eles ajudam no currículo, por aí vai. Então, por exemplo, eu digo de novo sobre a LGS, tá? A LGS, então, ela pega essas pessoas, essas mulheres, normalmente, né, o conjoante que vem junto, e manda para esse local, dizendo, vai lá, conversa com eles. Eles mandavam até um e-mail pra gente quando a gente chegava, tipo, de bem-vindo, com vários links, vários locais que você pode ir para fazer curso de francês e por aí vai. Então isso também é uma preocupação da empresa. Sim. E querendo ou não, o foco do governo como um todo é que você continue aqui morando, que você tenha filhos aqui. Paga impostos aqui. E que você pague impostos aqui, obviamente, porque aqui em Quebec a população ela é muito velha, né? Ela é idosa, não tem tanta reprodução assim. Tá na taxa de reposição e pra baixo. Então eles têm um problema sério na tecnologia agora. Uma coisa que no Brasil não é tão comum assim, aqui é programador aposentado. Tem muita gente de 60 anos, 70 anos trabalhando em programação. E isso no Brasil a gente nunca viu, a gente não conhece aqui ninguém. Tem. Então eles estão extremamente desesperados a certo ponto, porque tem muito programador COBOL, tem muito programador de tecnologia antiga. Que é muita tecnologia antiga, não só ele mexe naquilo, então eles estão com muito projeto de modernização para poder pegar aquelas coisas da década de 60 que funcionam até hoje e transformar isso num contexto mais novo e não tem muita gente. Recentemente teve casos de roubo de dados em algumas instituições, então eles aumentaram bastante a contratação de pessoas de segurança e não tem. Essas pessoas, as instituições de ensino daqui não formam suficientemente pessoas para esses cargos. E querendo ou não, no Brasil, para essa parte eu já ia falar fuga de dados, igual você. É a fuga de dados. Nessa parte aí de roubos de dados e tal, no Brasil, não sei se vocês sabem, né, mas é um dos maiores, é um dos melhores... É um dos lugares mais avançados do mundo, como que a fraude. Por conta da fraude, porque, né, gente, já viram. Então, então é só assim pra vocês terem uma ideia. A gente falou das tecnologias mais velhas, mas é porque aqui em Village, Quebec, de novo, estamos falando sobre Village, Quebec, tá? Governo. Praticamente 90% aqui das empresas são governo, né? Você vai trabalhar para o governo, e aí no governo a tecnologia é mais antiga. Em Montreal, ou até mesmo aqui em Quebec, tem algumas empresas, como por exemplo a Ubisoft. Então lá quase certeza que as tecnologias vão ser mais novas, mais avançadas. Depende, se for programação de core de jogos, C++ é uma coisa não tão nova assim. Entendi. Mas tudo bem, só um parênteses aí, não é o foco da vaga. Técnico, não é o foco da vaga, não é o foco da entrevista. Tá, a última pergunta. Quais que eram as suas dúvidas ou receios antes de fazer a entrevista? Virou psicólogo, né? Virei psicólogo. Porque assim, gente, você fica uma pilha, porque é uma responsabilidade muito grande. E não assim, digo, só responsabilidade, mas é sei lá, nossa, fazer entrevista a gente já fica pilhado. Imagina em outra língua, sabendo que você pode ser contratado para ir morar em outro país, levar toda a sua família. Então eu acho que para algumas pessoas isso é uma pressão muito grande. A minha preocupação no começo era achar um lugar na casa que conseguisse enquadrar a câmera, não ficasse nada no fundo. Gente, um detalhe aí rapidinho. Por favor, viu? Quando vocês forem gravar pelo Skype, vocês vão colocar uma roupinha bonitinha, né? Tá na parte de cima, mas não esquece da parte de baixo. Se você levantar e tiver de cueca, fica esquisito. Eu não fiz isso. Não, o Matheus não fez isso, mas a gente ouviu falar na época que a gente tava participando que teve um cara que ele foi gravar de cueca ou de samba canção, sei lá, mas era um short. Então a parte de cima ele tava de roupa social, de gravata, todo bonitinho. Acabou a entrevista, ele Aí muito obrigado. Acabou a entrevista, o cara falou muito obrigado, ele levantou, só que o cara não tinha terminado de gravar, de terminar a conversa pelo Skype, e o cara viu, aí tipo, sei lá o que aconteceu, mas enfim. Então essa daí é um parênteses aí pra vocês, desculpa. Certo, então. Então você procurou um local que dava pra enquadrar o computador em casa. Eu tinha uma preocupação de entender a pessoa, porque eu morava em São Paulo, São Paulo tem trânsito. O barulho pra todo que é lado. Isso não é da classe, vem junto com São Paulo. Então eu tava preocupado se eu ia conseguir ouvir bem o entrevistador. Nem sempre é um quebecois, mas o entrevistador ele era senegalês.
Então, a primeira entrevista, eu fiquei bem atento, assim, ficar perto do microfone. Eu ficava assim, pô, se eu falar que eu vou usar microfone, o cara fala, esse cara não entende nada. Mas depois, na segunda entrevista, eu perguntei, eu posso colocar um fone para poder ouvir melhor, porque tá muito barulho aqui? Ele falou, sem problema, manda ver. Aí com o fone foi outro mundo, que eu entendi muito melhor. E aí depois na terceira, que não é entrevista, foi a prova, né? Mas ele marca uma... No caso foi a segunda, gente, ele já inverteu aí. A Não, prova não. foi a segunda. Não, a prova foi a terceira encontro, assim, por Skype. Foi primeiro uma prova, a primeira entrevista, tá. segunda entrevista, aí ele marcou uma prova, aí nesse dia ele só abriu e falou assim, ó, seguinte, a prova vai estar nesse link aqui, você tem tanto tempo para fazer, por favor, entregue em tal, mande para tal e-mail, meu e-mail, o resultado, e foi isso. Aí na segunda e na terceira, que foi pra prova, eu já usei o fone, já foi outro mundo, bem melhor para entender. Sim. O francês, óbvio que você fica preocupado, né, de você falar francês. A preparação para isso, eu não me preparei na parte técnica porque é que eu trabalho todo dia. Se fosse uma coisa nova, precisamos de uma vaga para trabalhar com, sei lá, lua, que eu nunca vi lua na vida. Lua é uma linguagem. Lua. Isso. Tá. E aí sim, eu iria ler alguma coisa sobre lua. Mas como era uma vaga para desenvolvedor padrão assim, desenvolver aplicação, E era uma tecnologia que você conhecia, então... Bem, .NET. Então eu não precisei me preparar tecnicamente, eu me preparei com francês. Eu procurei aula... Você se preparou tecnicamente para fazer a prova, que eu me lembro. Ah, sim, a prova técnica. chegou, eu dei uma revisada, eu dei uma revisada rápida em organização de objeto, coisinha assim, tipo, é que lá você tem que escrever o código e nem sempre lembra de cabeça como escrever um cursor. Você esquece lá de uma coisa ou outra, assim, uma palavrinha-chave. Você dá uma lidinha por cima e você lembra, tem essa aqui o comando, essa sintaxe. Gente, desculpa, foi de novo essa câmera desligou. Mas enfim, então tava falando aí na parte que a gente começou a se chicanear aí. Brigar aqui, tá? Mas como foi o sul, tava certo. O Matheus tava certo, gente. Tá? Então se você que tá vendo esse vídeo, você também faz isso, você força sua esposa, ou você força seu esposo a falar. Digo assim, forçado, tipo assim, fala com ele em francês, é uma palavra, nem seja tipo bonjour, ça va, que é oi, tudo bem. E aí o Matheus perguntava isso, eu ficava, ça va. Aí ele, não, vamos conversar. Eu falei, não quero. Não, você arrancava o celular e falava assim, olha só que não tá verde essa grama aqui da casa. Não, nossa, gente, eu fugia muito, porque... E eu gostava de francês, eu ainda gosto muito de francês, mas sei lá, eu não queria conversar com ele. Aí teve uma época, que foi já no final, que ele já sabia que a gente ia vir. Aí a gente começou a fazer aula particular com essa professora, só que era muito engraçado, porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma aula para cada um. Então era mais barato pagar uma aula para os dois. Só que o nível era muito diferente. Enquanto o Matheus estava lá falando com a professora sobre, sei lá, política, tipo, um exemplo, tá? Eu do lado assim. Aí a professora virava e falava assim no caderno. Aí a professora virava, Thaís, tudo bem? Como você tá? Não sei o quê. E eu não entendia, eu, tipo, não tinha muito foco. Mas assim, infelizmente era o que dava na época, porque a gente não tinha dinheiro, né? Mas você podia se falar um pouquinho mais. Podia, gente. Eu posso dizer que eu fui muito burra, porque, assim, não boa, mas eu fui muito tonta, porque eu tive muitas oportunidades de aprender mesmo o francês antes de eu vir pra cá, e eu considero que eu fui aprender o francês aqui. Então, assim, o início foi muito mais complicado, porque eu não tinha francês. A gente chega a começar a ficar numa época assim, meio que depressiva, a gente entra numa certa depressão, e aí foi onde eu tive... Esse é outro vídeo, que não é o foco. Mas é só um parênteses. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia. E bom, eu acho que em linhas gerais é isso. Certeza que esse vídeo ficou gigantesco. Caso vocês tenham mais dúvidas, comenta aqui embaixo. Ou também vá lá no Instagram, vou pôr aqui também o Instagram. Coloca lá, manda lá no Instagram também as dúvidas de vocês. Porque aí, quem sabe, eu não gravo a parte 2 com o meu ilustre marido. Se puder no meu Instagram também, é mais difícil responder, mas também tô lá. O Matheus também tá no dele, o dele só tem foto, bonitas, por sinal. Mas eu vou pôr o dele aqui também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Aí é só uma geralzinha de como que foi a nossa experiência. Tchau. Tchau, gente!